Chegamos então agora ao terceiro artigo do Credo Apostólico, que tem uma ênfase na ação, na obra do Espírito Santo por nós. E como nós confessamos no Credo Apostólico, dizendo que creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. No Catecismo Menor, Martinho Lutero, ele explica, pelo menos a primeira parte do Credo Apostólico, ele explica dizendo assim, que creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Ou seja, quem é o Espírito Santo e o que Ele faz por nós? Quando a gente olha para a Palavra de Deus, eu vou trazer apenas 2 exemplos. O Espírito Santo aparece no batismo de Jesus. Quando Jesus ele é batizado, diz lá no texto de Mateus capítulo 3, que ele saiu da água e naquele momento o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba pousando sobre ele. Depois a gente vai ter um outro momento muito significativo no domingo de Pentecostes. No vídeo passado a gente falou da ressurreição de Jesus, a gente falou um pouco da ascensão, depois da ascensão, domingo de Pentecostes. E nesse momento, os discípulos estavam lá em Jerusalém, até trancados, louvando, cantando, vivenciando a vida cristã, e naquele momento o Espírito Santo desce como línguas de fogo, e eles então são levados a testemunhar, proclamar, e as pessoas entendem nas suas próprias línguas essa mensagem de salvação que aponta para Jesus, sendo Jesus o Senhor. Mas se a gente for observar somente esses 2 exemplos, tanto do batismo de Jesus, que aponta para a voz de Deus que fala, e aqui também no momento de Pentecostes, onde os discípulos são levados a testemunhar a respeito de Jesus, nas 2 situações o que a gente tem é um Deus que fala, é um Deus que comunica, é um Deus que se revela. Ou seja, aqui a gente já percebe qual é a função do Espírito Santo. A função do Espírito Santo é fazer com que a mensagem de Jesus seja ouvida. É isso que o Espírito Santo faz, é que aquela mensagem que a gente ouve, ela seja ouvida. E não apenas ouvida no sentido pelos nossos sentidos, mas que ela seja compreendida, e é o Espírito Santo que faz com que essa mensagem ela frutifique, ela crie a fé em nossos corações, no coração das pessoas. Então, por mais que eu me esforce em tentar trazer da forma mais simples e direta essa pequena mensagem para vocês, eu não consigo criar fé no teu coração. É o Espírito Santo que vai agir através dessas simples palavras para que ele ou fortaleça a sua esperança em Cristo Jesus, ou prepare o teu coração para que essa mensagem ela faça sentido, e Ele que vai converter teu coração e trazer esperança para a tua vida. Ou seja, o que o Espírito Santo faz? Ele não apenas informa, no sentido como apenas uma história, que Jesus morreu e ressuscitou por nós, mas Ele faz com que essa mensagem ela transforme a sua vida, te dê uma nova identidade. Por meio da palavra Ele cria a fé, Ele ilumina a nossa vida, ou seja, Ele nos chama pelo Evangelho, Ele ilumina os nossos dons, mas também nos conserva nessa esperança, ou seja, Ele faz com que a gente permaneça firme nessa esperança. Por isso que Ele também, a gente chama o Espírito Santo de Consolador, porque Ele não apenas cria essa fé, mas também conserva, mantém, nos consola, nos chama ao arrependimento e nos concede por meio dessa pregação, se utilizando de pessoas imperfeitas para que a perfeita mensagem do Senhor possa transformar vidas e corações. E qual que é o nosso papel nisso tudo? Deus nos chama a testemunhar. Nosso papel é testemunhar. Ele nos chama a usar os nossos dons, nossos bens, nosso tempo, para levar aquilo que a gente recebeu de graça e por graça na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, o papel do Espírito Santo é nos impulsionar, é nos mover a falar desse grande amor. E ao fazermos isso, a gente sabe que não cabe a nós, por mais que a gente se esforce ao máximo, converter o coração da pessoa, mas Ele nos utiliza
para que Ele faça a sua obra na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E o que a gente faz então? A gente ora para que o Espírito Santo prepare o coração, prepare o momento, prepare os ouvidos, prepare também a cada um de nós para que essa simples mensagem ela gere frutos, e o fruto da fé e da esperança eterna. Enquanto então a gente finaliza sobre o início desse terceiro artigo do Credo Apostólico, que fala sobre o Espírito Santo, algumas perguntas para a gente refletir. Na sua perspectiva, por que é às vezes difícil olhar para esse artigo e dizer assim, que a minha salvação ela depende totalmente do Senhor? Ou seja, em outras palavras, eu não consigo conquistar, não é pelo meu esforço. Por que é difícil aceitar isso? Uma segunda pergunta, como é que o Espírito Santo tem agido em sua vida? Como é que Ele tem usado você? De que maneira Ele tem usado o seu tempo, os seus dons, os seus bens a serviço do reino de Deus? Enquanto a gente pensa sobre isso, nesse momento, colocamos em oração para que o Espírito Santo de fato nos capacite, nos use, nos leve a falar do grande amor do nosso Senhor, sabendo que a obra é do Senhor, que faz com que a voz de Jesus seja ouvida no coração, no coração da vida das pessoas que estão ao nosso redor. Deus te abençoe.